Oi, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E tomara que pela primeira vez o áudio fique bom. Eu dei umas mexidas no aplicativo, mas não esteja bom. Hoje o vídeo é sobre um assunto complicado. Como vocês podem ver, é sobre um cachorro. O cãozinho orelha. Eu vou fazer isso sobre esse vídeo que eu vou reagir é do Cauã Opina 1. E o senhor Peira. Pereira, desculpa, eu ainda não me acostumei a falar os nomes, eu tenho que aprender mais certinho. O vídeo, o nome é Descansa em Paz Orelha. É mais para mesmo entender sobre a situação mais direito. Eu deixei para reagir a esse vídeo agora, claro, atrás um pouco, só que eu não queria pegar spoiler, assim dizer. O assunto é sério, mas para eu ter mais certeza sobre o que falar, eu vou reagir a esse vídeo aí eu comento mais durante o vídeo, pauso, vocês entenderam, sabe como é que funciona aqui já, né? Bora lá. E quase que eu acabo com o vídeo. Bora lá. O Saiyajin. Hoje eu vou acabar com você. Não vou deixar que destrua a humanidade. Humanos não passam de escória. Quatro adolescentes espancaram até a morte um cachorro por pura diversão. E eles devem ser eliminados. Os 4 filhas da Sim. puta adolescentes enfiaram um prego na cabeça do cachorro orelha. Quem você pensa que é? Eu posso ver muito além de você, garoto. Acima deste mundo. Acima deste universo. Quem mata um animal inocente, mata qualquer ser vivo. Sim, isso é Observe verdade. do lugar de onde vem toda a verdade. Inclusive, a maioria dos psicopatas em séries e na vida real começam a linha de assassinatos deles por animais, tipo coelhos, ratos, gatos, cachorros, e aí matam qualquer coisa que vê na frente. Sobre a criação. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. Justiça pela orelha! Justiça! Justiça pela orelha! Justiça! Justiça! Bem, se tem uma coisa que eu quero nesse exato momento, é o fim do mundo. É a volta de Jesus. É sério, a única coisa que eu quero agora é que um asteroide caia no planeta Terra. Porque, na moral, o que eu acabei de ver, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. E é algo que você vê e fala, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que pessoas tenham coragem de fazer isso com um animal inocente. Entre todos os casos pesados que eu já trouxe para esse canal, esse sem dúvida é o mais pesado e o mais cruel de todos. Se for Oi, gente, voltei. Desculpa ter pausado, tá? É que eu tava esperando o barulho daqui de casa dar uma diminuída. Mas tá, voltando. Eu vou voltar um pouquinho aqui que eu já esqueci um pouquinho, tá? Perdão. fala, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que pessoas tenham coragem de fazer isso com um animal inocente. Entre todos os Né? casos pesados que eu já trouxe para esse canal, esse sem dúvida é o mais pesado e o mais cruel de todos. É. Se for comparar o caso do Luiz Corato com esse, o Luiz Corato fica no chinelo. faço ideia Mas quem é, para mas- contextualizar vocês do que tá rolando. Então, tem um cachorro lá em Praia Brava, em Florianópolis, chamado Orelha. Quer dizer, tinha, né? E ele era considerado como o mascote da praia. É. Ele não tinha dono, mas 10 era amado aninhos. por uma cidade inteira. E ele tinha seus 10 anos de idade. 10 anos vivendo na mesma cidade. Ele era tratado bem, ele tinha um carinho enorme das pessoas. Resumindo, o cachorro, ele era um amor de animal lá. Para vocês terem uma ideia, ele foi até homenageado em um quadro de formatura lá, sendo até Caraca. mesmo o primeiro cachorro a ser homenageado. E agora que vocês Legal. têm isso em mente, o Bonitinho. contexto de quem é a Orelha, agora eu vou falar um pouco da parte que eu conheci o Orelha. Que infelizmente eu conheci ele na pior forma possível. Em um dia qualquer de janeiro, um grupo de 4 adolescentes estava passando por lá, até que de repente eles avistam o abrigo dos animais de lá. E nisso os adolescentes chamam o Orelha e um cachorro caramelo que estava por Não, lá. o E caramelinho depois também, disso, verdade. infelizmente acontece aquilo que todos estão imaginando. Eles chamam os cachorros vêm balançando o rabinho achando que era para brincar, e depois disso eles cercam os cachorros, especificamente o Orelha. E nisso eles pegam um prego e colocam na cabeça do Orelha. E depois disso eles
competem não um com sabia o outro para disso. ver quem bate mais forte no orelha. Isso fazendo o Nossa, mas que animalzinho bom de ter pau no vários cu. ferimentos graves. E não só isso, eles também tentaram afogar o cachorro caramelo, mas graças a Deus ele conseguiu escapar. Diferente do Orelha, Pelo que menos um. infelizmente não conseguiu escapar e teve que conviver com 4 adolescentes torturando ele. Imagina a cena, cara, o Orelha gemendo de dor e os monstros rindo enquanto faz isso. E depois deles torturarem ele, eles foram embora rindo e deixaram o Orelha no chão, com Nossa. machucados e agonizado de dor. E no Nossa, isso dá uma tristeza, porque, tipo, eu tenho 2 cachorras. Eu tinha mais, só que uma delas morreu. E eu fiquei realmente triste com a situação dela ter morrido por uma doença. Imagina só, cachorro comunitário que, tipo, era basicamente, era amado por todo mundo, tirando essas pessoas horríveis, né? Ele era amado por todo mundo, tirando essas pessoas horríveis. O Brasil todo já tá sensibilizado já. Eu moro muito longe de onde aconteceu isso e tem grafite em muros do cão orelha. Imagina só as pessoas que eram mais apegadas ao cachorrinho. Do jeito que elas ficaram bravas por não ter dado em nada a investigação. Ou melhor, o julgamento. Bora continuar. dia 15 de janeiro, um dos moradores das cidades acabou encontrando o Orelha em um estado grave. Ele estava vivo ainda, porém cheio de ferimentos graves e agonizado de dor. O Orelha ele foi às pressas para o veterinário da cidade. E chegando lá, os veterinários viu a situação do Orelha e viu que não tinha chance do animal sobreviver. E nisso ele precisou ser submetido à eutanásia. Que para quem não sabe o que significa eutanásia é quando um médico ou veterinário provoca a morte de forma rápida e sem dor, para evitar sofrimento intenso quando não há chance de recuperação. É isso que Tadinho. infelizmente o Orelha teve que passar. Devido à gravidade dos ferimentos provocados por aqueles monstros, não teve outra opção não ser sacrificar o Orelha. E sim, o Orelha foi de dessa para melhor. E o que mais me deixa puto com toda essa situação é que os pais desses monstros simplesmente viu o que eles fizeram e tentaram cobrir. Sim, eles viram os filhos torturando a Orelha e decidiram esconder. E tipo, nada... Imagina só. Teu filho vai lá e mata um cachorro junto com outros 3 amigos. E você dá cobertura, por assim dizer. Você passa pano pra ele e impede todo mundo fazer mal pro teu filho. Por ele ter feito, por ele ser um monstro. Ser um monstro. Nenhum cachorro merece isso. Nenhum animalzinho merece isso. Isso dá brechas pra ele sair matando mais e mais animais e chegar no nível que ele começa a matar pessoas, seres humanos, e continua assim até virar um assassino psicopata. É complicado isso, é complicado. É complicado falar sobre esse assunto sem ficar puto. justifica. O que esses bosta fizeram não tem perdão. É crime Não. e ponto final. Não importa se é filho, não importa se é parente, o que eles fizeram é um crime. E além de vocês responsáveis entregar o crime que seus filhos cometeram, vocês preferem ficar cobertando isso. E agora tudo fica mais claro o porquê deles fazer isso. Porque tem papaizinho que passa a mão na cabeça do filho independente do que ele faça. E além deles cobertar, eles estão ameaçando quem divulga o caso. E olha, pode ameaçar, pode falar o que quiser. Eu não tô nem aí. Se vocês não dão educação para os próprios filhos, deixa que o futuro dá uma educação para eles. Uma educação que eles aprendam a lição. E no meio desse caso, um rapaz que divulgou o vídeo deles torturando a Orelha, simplesmente foi demitido do trabalho. E além deles punir os jovens, eles punem uma pessoa que simplesmente gravou o ocorrido e postou. E os jovens estão lá, sem nenhuma punição. Um deles foi até pra Disney pra tentar abafar o caso. Nossa, isso foi a pior coisa de todas. Porque os caras simplesmente levaram um maluco, não sei se foi 1 ou 2 ou 3 ou os 4. Eu sei que um deles, vou falar um deles, porque eu não sei quantos que foram. Um deles simplesmente foi pra Disney e decidiram basicamente realmente acobertar e deixar, tipo, passar o pano pra pensar sobre o crime, sobre os atos que ele fez. Ai, vou pensar, matei um cachorro, eu vou pra Disney. Cara, isso dá uma raiva.
Mas tá, vamos continuar. E nenhuma punição. Um deles foi até pra Disney pra tentar abafar o caso. E o porquê de tudo isso está acontecendo? Porque esse povo tem bastante bolso para isso. Por isso que estão cobertando o caso e ameaçando pessoas. E uma coisa que eu Família esqueci de rica. citar é que os responsáveis desses merdas são amigos de juízes. Tem isso Então, também. além de passar pano para uma situação dessas, os pais têm apoio de juízes. E se a justiça não fazer nada, o caso ele vai acabar abafando e não vai acontecer nada contra esses adolescentes. E é isso que ninguém quer. O pessoal quer justiça. Eu fiquei sabendo também que a mãe de um dos... Eu vou falar assim que eu tô pouco me importando. Que a mãe de um dos filhos da puta que matou a orelha é amiga da síndica do condomínio. E o porteiro que tinha divulgado as imagens foi despedido por causa disso. Ele provavelmente... Eu sempre esqueço o nome. O Cauã provavelmente vai falar sobre isso já já. Ou talvez em outro vídeo. Eu vi que tem mais vídeo que ele fez isso. Mas é bom comentar já, né? Vai acabar abafando e não vai acontecer nada contra esses adolescentes. E é isso que ninguém quer. O pessoal quer justiça, assim como todos que viram aquele caso. E de pensar que é só um animal inocente e indefeso, chega a doer o coração, porque eu amo animais. E quando eu vejo esses casos, eu chego até a chorar. Eu não amo. Porque ver um cachorro ou qualquer outro animal sendo torturado sem poder fazer nada é algo que sinceramente destrói qualquer tipo de humano que tem amor por animais. E tipo, E não ironicamente, você acaba pensando, e se fosse o meu animalzinho de estimação lá? Isso realmente dá um aperto no coração. eu não entendo como as pessoas conseguem maltratar esses bichinhos. É. Porque é só um animal inofensivo. Eles não fez nada para essas pessoas. Mas mesmo assim, pessoas fazem isso com Só de você, tipo, dar uma bronca nele, dar um tapa na bunda, tipo, não faz isso, não faz aquilo, você já fica triste logo depois de fazer isso, porque a carinha do bichinho é tão bonitinha. Eu realmente não entendo. esses animalzinhos. E no fim, uma coisa que eu quero agora, realmente, é o fim do mundo. E cara, eu desejo tudo de ruim para esses adolescentes. Não só você, Na real, Cauã, não esses só você. monstros. E que os pais também sofrem por estar acobertando esse tipo de situação. De verdade mesmo, eu quero que esses 4 monstros sofrem por tudo que fizeram Sim. na vida do Orelha. O pior é que eles são de menor. Eles são adolescentes, eles são de menor. E a lei para de menor é totalmente quebrada. É totalmente quebrada. Porque, tipo, quantas vezes você já viu traficante já pegando de menor pra traficar os produtos dele, por assim dizer, os produtos dele, porque não vai dar nada de ruim, assim, aspas, pro de menor, do que daria pra ele. É porque a lei contra o de menor, mesmo quando faz estrago desse tipo, não dá em nada a maioria das vezes. Geralmente é terapia, raramente, quer dizer, na verdade, a maioria das vezes, se eu não me engano, é terapia. Só que poucas vezes são tipo ajudas comunitárias, tipo catar lixo da rua, limpar as paredes. Que eu fiquei sabendo que pode ser isso que vai acontecer com eles porque eles são ricos. Diferente de papai e mamãe. Opa, aqui é o Pereira. Então, um caso muito bizarro e Pereira. muito triste também. É triste ver como que o ser humano não tem mais limites nenhum. Mano, um cachorro que não faz mal a ninguém, era amado por toda a comunidade, por uma década ou mais ele esteve ali, sempre trazendo apenas a alegria da inocência animal. Uma vida, cara, uma vida. Pra chegar 4 moleques que não tem nada pra fazer, provavelmente, e agredir um cachorro até seu quase fim, a ponto de não ter o que fazer e ter que sacrificar ele em prol de ele não ter que sofrer. O que eu fico mais indignado é que antes deles irem até
lá, eles planejaram estar lá. Eles levaram o material da agressão e esse foram é com o a mente pior. pensando em matar um cachorro. Agora, como que eles tiveram a coragem de fazer isso com uma outra vida? E ainda por cima, uma vida inocente que nunca fez mal a ninguém. E de quebra, tentar afogar um outro cão que estava ali, só de bônus, só pra se divertir um pouquinho. Mano, eu tento imaginar, eu vejo que não tem como ter coragem de fazer isso. De pegar uma outra vida nas mãos e propositalmente por causa de nada, só pra se divertir, tentar afogar essa outra vida e acabar com uma outra com um taco. Tem que ter muita maldade na mente e no coração pra fazer isso com um cão dócil. E o que surpreende também é a idade dos agressores: 4 adolescentes, 4 moleques que tinham de tudo, 4 garotos privilegiados que mesmo depois de ter assassinado uma vida, 2 ainda tiveram sangue frio e mente tranquila para ir curtir uma Disney. Eu, se faço uma coisa dessas, ficaria pra sempre perturbado comigo mesmo. Mas eles estão tranquilos curtindo umas férias. Que nojo, cara. Que nojo. Eu vi também que 3 familiares de um dos adolescentes foram ameaçar um vigilante por ter delatado tudo pra polícia. Eu tentei me colocar no lugar, se eu tentaria cobrir pessoas da minha família, mas eu não teria essa mente doente de tentar encobrir 4 assassinos. Eu sei que pode ter gente que pensa que é só um cachorro, mas não é só um cachorro. Não é só um cachorro. É uma vida. E uma vida muito mais inocente do que eles 4. Em resumo, pra eu não me alugar muito mais, eu peço apenas justiça pela Orelha. E também pelo outro cãozinho que teve mais sorte e escapou dessa. Eu peço justiça por eles e que todos os responsáveis sejam severamente punidos e postos diante da lei. Que os que ameaçaram e os que mataram sejam presos e submetidos à justiça. Florianópolis não pode ter 4 assassinos em ar livre circulando, porque hoje foi um cachorro, mas amanhã pode ser um ser humano. Obrigado, Cauã, pela oportunidade. Eu sou o Pereira e essa é apenas a minha opinião. Recomeçou. Nossa. Dá uma raiva, porque eu também fiquei sabendo que eles enfiaram um pedaço de pau no cachorro. O cérebro dele ficou exposto, pelo que eu fiquei sabendo das novas informações. Cara, isso dá uma raiva tão grande. O Saiyajin. Hoje eu vou Vou até acabar deixar com no você. Goku Black. Não vou deixar que destrua a humanidade. Nossa, cara, isso dá uma raiva num nível tão grande. Tipo, realmente é uma vida. Tipo, militantes veganos vão lá falar: você mata um animal, só que você se preocupa com cachorro. Sim, eu me preocupo com animais domésticos. Porque eu como carne normal. Eu me preocupo com animais domésticos. Eu sempre vou me preocupar com animais domésticos, independente da situação. Quando, tipo, você mata, tipo, até uma lagartixa. Dependendo da pessoa, ela fica, tipo, cabisbaixa, triste. Mesmo sendo um animalzinho pequenininho, você fica triste. Não sei como é que essas pessoas simplesmente conseguiram fazer isso com um doguinho. Um doguinho comunitário, de praia ainda por cima, de 10 anos. Cara, não tem como. Não tem, tipo, cabimento pra, tipo, passar pano pra essas pessoas. Tu vai, tu maltrata o bichinho. Não, além de maltratar. Tu afoga, só que ele conseguiu sair vivo. Ainda bem, o caramelo saiu vivo. Só que o Orelha não. O Orelha foi torturado e teve que ser sacrificado. Como é que tem gente que passa pano pra isso? Como? Como que juiz acerta suborno? Não é tipo só porque é amigo da família. Com certeza teve um suborno no meio. Mesmo se eu estiver falando merda, eu não tô dando a mínima. Aceito um suborno desse tipo. Pra não dar nada pra essas pessoas. Pra essas coisas. Como que a família, como que a mãe e o pai passam pano pra isso também? Como? O doguinho lá tranquilo. Ele foi pedir carinho. Provavelmente. Ele foi pedir carinho. Provavelmente. Nossa, cara, mas que ódio que eu tenho de pessoas assim. Mas esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês também não estejam passando pano por orelha. Não por orelha. Pro caso do cachorrinho orelha. Pra essas 4 pessoas. E pros outros envolvidos. Que até os pais e as mães que não tiveram
ajudar na agressão, mas eles ajudaram a eles não serem punidos, tem culpa também no cartório. O juiz tem culpa no cartório. A síndica do prédio que tirou o porteiro de lá tem culpa do cartório. Todo mundo tá passando pano, tem culpa no cartório por causa disso. Porque é assim que nasce um psicopata. É assim que nasce um psicopata. Mas tá, eu vou acabar o vídeo por aqui, porque senão eu vou me estender muito. Vou me estender muito e eu... Vocês não vão querer um vídeo de 40 minutos de eu desabafando sobre um cachorro que nem é meu. Imagina se fosse meu. Nossa. Olha, é complicado a situação, mas... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Boa noite pra vocês. Boa noite, maninhos e maninhas. Um grande abraço e tchau. Falou. Falou.